Que idade que o senhor conheceu a toca? Eu conheci a toca com 20 anos. Ah, então já era Já adulto. já era grande. E até chegar lá, 15, 16, como que era a vida de igreja? Então, é isso que eu tô falando. Aí era mais o grupo de jovem grupo de mesmo, aquela coisa um pouco mais tranquilinha. Mas com 18 anos, a minha história foi essa, assim, de encontro com Deus mesmo. Quando eu lembro que eu comecei a sentir um chamado muito grande para ir para missa. Durante a semana. Então eu já estava trabalhando e à noite eu saía do trabalho e ia para missa. E eu me lembro, Guto, ali tem um santuário chamado Santa Terezinha, que é a coisa mais linda. Eu falei, eu vou participar da missa aqui todo dia, 7h30 da noite. E comecei a participar da missa ali. E teve um dia, uma experiência de vida mesmo, assim, com Deus. Eu saí dessa igreja e vim andando. Eu falei, eu vou caminhando hoje para casa. Atravessando ali o centro da cidade, eu entrei numa igreja, uma pequeníssima igreja, que era a igreja onde o padre Marlon tinha um grupo de oração. Nossa, já da Missão Ser de Santo? Já da Missão Ser de Santo, bem no comecinho. Isso foi, comunidade. porque isso foi 2000, 2001. E aí essa experiência foi muito linda, Guto, porque eu lembro que eu entrei dentro da igreja, estava tendo uma pregação com o Santíssimo exposto. E eu entrei, olhei aquilo, não sabia direito sobre renovação carismática, porque eu acho que o meu processo mesmo se deu com a renovação. E aí eu me lembro que uma senhora, que eu nem sei quem é, pregando aquela coisa veemente, aquela pregação bonita. E eu me lembro que eles começaram, acho que era um seminário do Espírito Santo, e eles começaram uma oração em línguas, uma coisa assim. E eu senti aquilo meio infuso em mim, eu entrei dentro daquele meio, assim, aquele povo rezando, e eu não perguntei muito o que estava acontecendo. E tive uma experiência de começar uma oração em línguas. Olha. Assim, de cara, assim, foi uma coisa que até então... Aquele jovem que só participava da missa de domingo, começou a sentir um chamado, e não foi ninguém que falou, eu não vi uma pregação. E o padre Marlon estava lá. E ele era o, não sei se era pároco, porque a missão era um grupo da Missão Ser de Santos, né? Era um grupo de oração dessa missão. Então, eu não me lembro dele ali, mas eu me lembro depois eu participando da missa todo dia ali com ele, porque ele tem uma pregação. Demais. A pregação dele na época, então, mexia muito comigo, ele era bem mais jovem, né? A saúde dele estava tudo certo. E eu acho que ele nem sabe disso, na verdade. Eu nunca mais tive a oportunidade. Uma coisa que eu quero fazer, de repente, quando eu voltar para Taubaté, eu quero tentar visitar o Padre Marlon. Você foi lá, né? 2 vezes. E tô para ir outra. Porque toda vez que a gente vai lá, a gente sai assim, renovado. Ele é uma experiência incrível, assim, né? E com toda aquela situação, com aquele sorriso, brincando, né? E sempre foi assim. E o Padre Marlon, eu sempre lembro dele dessa forma. E aí eu me lembro que da partir dali que começou meu processo mesmo. E aí eu participei desse grupo do espírito ali e tive essa experiência com as missas dele. Aí aquelas experiências com a ciência e dos dons do Espírito Santo. Aí eu jovenzão, 19, 20 anos, achando tudo aquilo incrível. E tudo que era renovação carismática eu estava dentro. Até o dia que eu entrei numa loja de católica, assim, que vende artigos religiosos, e tinha CDs na época, né, que vendia. Da toca, né? E eu vi aquele negócio Toca de Assis. Sem brincadeira, eu entrei assim, eu já estava muito aflorado com essa questão da renovação carismática, porque mexe muito com a gente, né? Então, muito menino, aquela coisa de querer ser santo. Rapaz, eu trabalhava numa loja de R$1,99. Lá em Taubaté. Fazia curso de enfermagem, que eu queria enveredar aí para a questão da saúde. Eu falei, mas deixa eu ver primeiro se eu aguento ficar no hospital. Eu falei, vou fazer um cursinho aqui de técnico, uma coisa assim. E eu, nesse processo todo, Deus fazendo um reboliço dentro do meu coração. Qual era o CD? Era a Virgem dos Pobres? Ou Onde Dormirão os Pobres? Onde Dormirão os Pobres. Chego, olho aquele CD, aquele marrom. Foi amor à primeira vista. Eu falei, eu não sei o que é, mas me dá aqui esse CD. E foi a minha primeira experiência com a toca. Aquele marrom daquele Onde Dormirão os Pobres. Nossa. Aquela música, até hoje a gente canta na capela, aquela coisa, né, do começo, dos inícios. Sim. E levei o CD para casa e fiquei surpreendido, porque o CD é muito bom. Muito bom. Porque quando eu vi Toca de Assis, a capa, tudo, eu pensei, não deve ser uma coisa muito boa, deve ser uma produçãozinha ruim. Sempre gostei de música, falei. Aí eu gostava na época, era Adriana, Vida Reluz, aquela nova era da música católica. E aí exatamente eles participam do CD. Porque a Adriana canta. A Celina Borges, a Ziza, aquele povo todo, aquela qualidade boa, que era um CD lançado da Codimuc na época. Eu lembro. E aí, aquelas músicas apaixonantes, Virgem do Silêncio. Nossa. Rapaz, eu ouvia todo dia antes de trabalhar. Eu falei, não, tem que ouvir aqui, Virgem do Silêncio. E tinha o telefone da toca.
Tava lá 19 e o número 32, não sei o que, não sei o que. E eu liguei pra Toca de Assis, falei assim, quero saber o que é isso. Eu não sabia, rapaz, na verdade assim, eu sabia que Deus estava me chamando para alguma coisa, mas eu não sabia que tinha vida religiosa, que era diferente. Eu podia saber que podia ser padre. Eu não tinha, apesar de crescer numa casa, num lar católico, eu não tinha internet, né, Guto? Então eu sabia que existia frade, irmão. Não. Tinha minha irmã, que era freira, eu sabia que as irmãs podiam ser religiosas, mas eu não tinha noção, entendeu? E aí entrei em contato, e infelizmente, na época eu acho que era um acolhido, não sei, porque a casa, que é na Toca de Assis. Aí você sabe como é que é. Imagina agora Toca de Assis, era 2001. Era um acolhido que atendeu. Eu acho que foi bem um acolhido. Daí eu fiquei perguntando assim, mas eu ficava perguntando, mas fala pra mim, mas o que é aí, né? O que vocês são, tudo. Eu lembro dele ficar falando assim pra mim, é uma graça. Isso aqui é uma graça maravilhosa, é uma graça, tá bom, mas o que vocês são? O que é? São padres? O que é Toca de Assis? Me explica. Não sei dizer, mas isso aqui é uma graça muito grande, é uma graça. E essa palavra que ele ficava falando, graça, não é possível. Até que, com muito custo, eu consegui daí o contato na época, o irmão Bernardo, que era um cantor. Claro, como é que Paulo era? Eduardo. Paulo Eduardo. Maravilhoso é. Exatamente. Esse rapaz, esse aqui conhece a Toca mesmo. Mas ele tá indo lá no CD que nem era lançado. Meu amigo. Cara, esse CD... eu tô dizendo a você, eu tenho MBA em Toca de Assis. Muito, rapaz. Mas maravilhoso é. Mas tem a outra ainda. Meu Deus do céu, depois eu vou lembrar. Mas o Paulo, ele era maravilhoso, né? Porque ele lançou o jeito da Toca cantar, né? Ele aquele lançou. Violão dele, ele muito ousado, fazendo melisma numa época que... Então, assim, ele tinha uma ousadia muito grande, era um compositor incrível e era o promotor vocacional, naturalmente. Porque era ele é aquela figura, irmão Bernardo. E aí, pra dizer que eu não tive acompanhamento vocacional, ele me mandou uma carta. Que na época era isso, né? Ele falou, vou te mandar uma carta aqui. Eu mandei uma, ele mandou outra. E me convidou para um retiro vocacional. Isso tudo no raio de 6 meses. E você foi? Eu fui pro retiro. E antes de eu conseguir chegar nesse retiro, demorou para ter o retiro, eu tentei outras comunidades. Aí os deonianos também, eu lembro que tentaram comigo lá, eu olhava bem. Fui nos franciscanos, tem uns capuchinhos lá em Taubaté, no convento de Santa Clara. Eu olhava, mas... Não é isso, gente. O que é, então? E só o de ver a capa da Toca de Assis, sem nunca ter visto ninguém. Era um negócio, o olho brilhava, o coração batia, era um negócio que... Não sei explicar, Guto.